A inteligência artificial já está a transformar o nosso mundo, desde o que vemos nos serviços de streaming até à forma como os bancos decidem sobre créditos. Ela está por todo o lado. Mas, à medida que a sua influência cresce, surgem questões éticas cada vez mais urgentes que simplesmente não podemos ignorar. E isto leva-nos a uma pergunta central. Uma pergunta que parece simples, mas não é. Pode um algoritmo que no fundo é só código e dados ser realmente injusto? A resposta, como vamos ver, é muito mais complexa e humana do que se poderia pensar. Então, o nosso percurso vai ser este. Vamos começar pelos conceitos básicos da ética em IA. Depois, vamos mergulhar em como o preconceito aparece no mundo real. A seguir, vamos ver a resposta global a este desafio. E, por fim, como se está a tentar construir uma IA em que possamos de facto confiar. Ok. Antes de olharmos para os problemas, é preciso ter as bases bem assentes. Vamos perceber alguns conceitos-chave para entender porque é que esta conversa é tão, mas tão importante. É que a IA não é apenas mais uma ferramenta. Pensem nela como a eletricidade ou a internet. É o que se chama uma tecnologia de propósito geral. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o seu impacto é gigante, disruptivo, muda tudo. A economia, a forma como trabalhamos, até a política. E é exatamente por isso que as suas implicações éticas são tão profundas. E aqui está o cerne da questão, o chamado viés algorítmico. Dito de forma simples, é o que acontece quando uma máquina aprende a partir de dados que já contêm os preconceitos históricos dos humanos. O sistema não é mau por si só. Ele está apenas a espelhar as falhas e as desigualdades que encontrou nos dados. O resultado? Decisões que podem ser profundamente injustas. Certo, mas vamos passar da teoria à prática. Como é que esta ideia abstrata de viés se transforma num problema concreto, com consequências bem reais para as pessoas? Bem, um dos maiores desafios é o famoso problema da caixa preta. Muitas vezes os sistemas de IA mais avançados são tão complexos que nem os próprios criadores conseguem explicar exatamente porque é que o sistema tomou uma certa decisão. Esta falta de transparência torna muito difícil encontrar e corrigir um preconceito que esteja lá escondido. E atenção, isto não é só um problema técnico. Quando são estes algoritmos opacos a decidir quem consegue um emprego, quem recebe um empréstimo ou que tratamento médico uma pessoa recebe, as consequências de um erro ou de um viés podem ser devastadoras. E os exemplos, infelizmente, são chocantes. Tivemos uma aplicação de fotos a cometer um erro racista inacreditável. Um algoritmo de saúde que, por se focar em prever custos em vez de doenças, acabou por atribuir menos cuidados a doentes negros. Ferramentas de recrutamento que aprenderam com o passado a discriminar mulheres. Um sistema que penalizou um candidato por gaguejar ou outro que criou um teste impossível para quem usa uma cadeira de rodas. E isto não são casos isolados, são sintomas de um problema sistémico. Felizmente, perante estes desafios, a comunidade global começou a mobilizar-se. A conversa está a mudar do problema para a busca de soluções. Há um esforço conjunto para criar, finalmente, um enquadramento para uma IA mais ética. Um marco absolutamente fundamental neste movimento foi a recomendação do Unesco sobre a ética da inteligência artificial. Aprovada em 2021, foi o primeiro acordo global sobre o tema, estabelecendo um conjunto de valores e princípios partilhados para orientar o desenvolvimento da IA no mundo inteiro. E os pilares dessa recomendação são muito claros. Exige-se justiça e não discriminação, uma resposta direta àqueles exemplos de que falamos. Pede-se transparência e explicabilidade para abrirmos de vez a tal caixa preta. Define-se a necessidade de responsabilidade para que alguém tenha de prestar contas quando as coisas correm mal. E, talvez o mais importante, insiste-se na supervisão humana para garantir que a decisão final está sempre em mãos humanas. No fundo, o grande objetivo de todas estas diretrizes é só um: orientar esta tecnologia tão poderosa para o benefício de todos, garantindo que ela serve à humanidade e protege os direitos humanos, em vez de os colocar em risco. Muito bem, estamos na fase final. Temos os princípios estabelecidos. Mas a grande questão é, como é que isto tudo sai do papel? Ter as regras é o primeiro passo, claro, mas o verdadeiro trabalho está na sua aplicação. Construir uma IA responsável é um processo contínuo, que nunca para. E esse caminho tem várias etapas cruciais. Primeiro, reconhecer que o viés não é um simples bug técnico, mas sim uma questão social e sistémica. Segundo, integrar a ética no ADN do desenvolvimento desde a primeira linha de código. Terceiro, testar e auditar os sistemas sem parar e criar formas de reparar os danos causados por algoritmos. E por fim, claro, regular e supervisionar, mantendo sempre o controle humano. E para conseguir isso, há estratégias que são chave. Por exemplo,
Juntar equipas multidisciplinares, porque os programadores sozinhos não podem resolver problemas sociais complexos. Garantir a diversidade nos dados de treino, para que a IA aprenda com uma visão do mundo que seja realmente global. E algo muito importante, educar quem usa estas ferramentas para que questione os resultados, em vez de os aceitar cegamente como uma verdade absoluta. E para terminar, fica uma pergunta que é, talvez, a mais difícil de todas. Quando o algoritmo autónomo causa estragos, de quem é a responsabilidade? Do programador que o escreveu, da empresa que o implementou ou da pessoa que confiou nele? A forma como respondermos a esta pergunta vai definir não só o futuro da tecnologia, mas também o futuro da responsabilidade humana na era digital.